Essa é uma dúvida que muitos investidores têm. Investir começando em ações ou investir começando com ETFs? Qual a diferença entre os dois, as vantagens e desvantagens de cada um? Isso é o que eu vou abordar nesse vídeo. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. Temos lives aqui gratuitas às 21 horas de Paris toda semana e vídeos toda semana para você. Com o nosso conteúdo aqui você já consegue começar investindo sozinho, e se você precisar do nosso auxílio para economizar tempo, economizar dinheiro, começar no caminho certo, temos a nossa consultoria de investimento, link aqui na descrição. Por enquanto não temos vagas, nossa agenda nesse mês está cheia, mas assim que tiver vagas, se você fez sua pré-inscrição, a gente informa você e assim você pode entrar para a nossa consultoria. Vamos lá, primeiro, o que são ações? São partes de empresa. Por exemplo, uma empresa igual a Coca-Cola, uma empresa como a Louis Vuitton, como a Volkswagen, são divididas em milhões de partezinhas. E elas são negociadas na bolsa de valores, ou seja, você com uma conta de investimento consegue entrar na sua conta e comprar um pedacinho dessa empresa. Você pode ganhar tanto com a valorização desse pedacinho, se compra uma ação por 10 euros, ela sobe para 15, você está ganhando dinheiro, quanto você recebe também renda passiva de muitas empresas. Parte do caixa de uma empresa no final do ano é distribuída para todos os acionistas, mesmo que você tenha uma ação, você já recebe esses dividendos. Assim como uma casa, você pode ganhar com a valorização de uma casa e o aluguel que ela te paga com as empresas é da mesma maneira. Isso são ações. Quando a gente fala de ETFs, a gente está falando de uma cesta de ação já pronta. Então imagine que existe uma carteira, uma cesta com um pedacinho de cada empresa dos Estados Unidos. A gente chama essa cesta de ETF SP500, ou seja, é uma cesta que já tem um pedacinho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Existe uma cesta brasileira, existe uma cesta francesa, uma cesta alemã, existem vários tipos de ETF, inclusive separados por setor. Ou seja, quando você investe com um ETF, você compra um ETF por 100 euros, você já está comprando um pedacinho de cada empresa daquele ETF. Se for um ETF americano, SP500, você então está comprando um pedacinho de cada uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Talvez você já percebeu. Qual uma vantagem? É que você já começa diversificado em várias empresas ao mesmo tempo. Bom, quais são as principais diferenças então? Com ações, escolhendo uma empresa, você tem um potencial de ganho maior, mas o risco também é maior. A empresa que você escolhe pode performar muito bem, mas se você fizer uma má escolha, ela pode performar mal e você pode perder dinheiro também. Então você tem um risco maior, mas um potencial de ganho também muito maior. Você também precisa escolher a sua empresa. Significa que você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Como se escolhe uma empresa? Tem vários vídeos aqui no canal gratuitos que te explicam quais são os critérios, que sites a gente deve utilizar para olhar. Então você vai olhar dados financeiros, por exemplo, ela tem dívida, ela tem crescimento, ela tem lucro. Então você precisa aprender pelo menos alguns desses indicadores. Por exemplo, com ações você precisa comprar 10, 12, 15 ações para diversificar sua carteira. Quando você compra um ETF, você já começa diversificado, porque dentro desse ativo, um só ativo, você já tem pedaços de várias empresas de vários setores. Você tem um risco menor individual, porque se uma dessas empresas for à falência, vai ser só uma das 500, ou seja, o preço do seu ativo, o preço do seu ETF vai mudar muito pouco. Em compensação, se alguma dessas empresas explode, se multiplica por 50 o tamanho dela, você também não vai ganhar muito, porque ela é só uma das 500 que está ali dentro. E claro, é mais simples de investir em um ETF. Você compra um ETF todos os meses e repete esse procedimento todos os meses. Afinal, a maior parte das empresas vão ganhar dinheiro, no longo prazo esse ETF tem a tendência sempre de se valorizar. Assim como comprando boas ações também. A diferença é que aqui você começa de maneira mais simples e diversificada. Bom, algumas vantagens de investir em ações. Você pode escolher uma estratégia que se adapta a você, escolhendo só empresas líderes do mercado, empresas que fazem parte do seu dia a dia, como por exemplo, você pode comprar a Samsung, você pode comprar a Apple, você pode comprar a Microsoft, pode comprar a Google, você pode comprar Nike, Adidas, você pode comprar Volkswagen, pode comprar Hyundai, pode comprar Porsche, BMW, pode comprar Peugeot, Citroën, enfim, você pode escolher marcas que fazem parte do seu dia a dia e líderes de mercado. Você pode comprar pequenas empresas com forte potencial, você pode comprar empresas que pagam muitos dividendos, ou seja, renda passiva para você. Enfim, você pode escolher a estratégia que se adapta a você. Inclusive, é quase impossível ter uma estratégia de renda passiva utilizando ETFs,
porque existem ETFs, ou seja, cestas de ações, onde dentro dessa cesta tem empresas que pagam renda passiva, só que como vão ter várias empresas ali dentro, vão ter algumas que pagam muito pouco renda passiva. Então, na média, você tem pouca renda passiva vindo justamente desse ETF. Já com ações, você consegue selecionar, por exemplo, só empresas que pagam pelo menos 7% ao ano de retorno. E você vai comprar só empresas que respeitam esse critério. Então, com ações você tem mais flexibilidade de construir sua carteira, mas isso com certeza demanda um pouco mais de conhecimento ou alguém que te auxilie. Por isso que a gente tem nossa consultoria de investimento, onde durante 2 anos nós mandamos as recomendações de compra, o que cada cliente deve comprar, para que assim comece da maneira certa, economizando tempo sem cometer erros financeiros. Com o ETF é mais simples, você compra um ETF e já começa bem diversificado. Não precisa analisar as empresas porque você já tem dezenas ou centenas ali dentro e você então está investindo na média do mercado, que é ideal para quem quer investir o seu dinheiro, ter algum retorno sem precisar analisar nada. Portanto, pergunte a si mesmo: você gostaria de analisar ou criar sua carteira de investimento, mesmo que seja com auxílio, escolher as suas empresas? Ou seja, você pode ganhar mais dinheiro, mas também com um risco um pouco maior? Lembrando que esse risco pode ser diminuído bastante se você diversificar em 10, 12, 15, até 20 empresas. Ou você prefere simplesmente não saber nada de finanças e só comprar uma cesta de ações? Vai funcionar. Assim você faz um investimento que a gente chama de passivo. Todos os meses, com a sua reserva financeira, com a sua poupança, você compra ETFs, então essas cestas já prontas de ações, e você repete isso todos os meses, e com o passar do tempo você vai ver ela evoluindo. Michael, quanto que eu posso ganhar investindo com ETFs e quanto que eu posso ganhar investindo com ações? Primeiro, a gente vai se basear aqui em uma carteira diversificada e que você vai investir pelo menos durante 10 anos. Porque 10 anos é praticamente o tempo que a gente assegura, mesmo que tenham 2 crises mundiais no meio dos 10 anos e tenham guerras, que você vai sair ganhando dinheiro, ok? Então, com ETFs, a rentabilidade varia de 6 a 10% no longo prazo, isso utilizando compras mensais, todos os meses fazendo compras mensais. Seja de um ETF americano ou ETF europeu, vai ficar entre 6 e 10% porque você vai ganhar a média dessas empresas. Algumas empresas vão ganhar muito dinheiro, outras não, umas vão perder dinheiro, mas como você tem várias ali dentro, na média você vai ganhar dinheiro, porque o objetivo final de uma empresa é ganhar dinheiro, a maioria vai ganhar dinheiro, então a média histórica fica entre 6 e 10%. Quando você seleciona ações, você constrói sua carteira, você escolhe suas empresas, o ganho é quase ilimitado, mas também você pode ter mais perdas. Afinal, você não está diversificando em centenas de ações ao mesmo tempo. Você está escolhendo ali 10, 12, 15, 20 ações. Por isso que a gente recomenda diversificar em termos de setores, empresas que trabalham em vários países diferentes e assim por diante. Mas a gente pode dizer que um ganho mínimo que você vai ter investindo numa estratégia a dividendos seria 7 a 8%. Mínimo por quê? Porque se você constrói uma carteira que paga renda passiva e escolhe empresas que pagam no mínimo 7% de dividendos, você vai ter uma previsibilidade muito maior. Então vai ser no mínimo 7, 7,5%. E aí a valorização pode ser ilimitada, você pode ganhar 10% no ano, 1% no ano, ou 20% ou 30% em um ano mais específico. Lembrando que no longo prazo a média fica ali na valorização entre 5% e 10%, mas podem ter anos excepcionais. Assim como você pode ter perdas durante crises. A sua carteira pode cair 20%, 30%, mesmo com ETF ou com ações. Durante o Covid caiu 30%, durante a crise imobiliária americana de 2008 caiu 30%. Lembrando que se você investe com prazo de 10, 12, 15 anos, ela vai sempre se recuperar. As empresas sempre se recuperam e sempre continuam ganhando dinheiro. É assim que o nosso mundo funciona. Portanto, se você gostaria de começar investindo, começar com algumas ações para você ver como funciona e também comprar um ETF, permite você conhecer os dois mundos e assim você jamais cometeria um erro. Se no futuro você decidir só por uma dessas estratégias, basta você vender o outro ativo ou deixar ele ali, porque afinal de contas, conforme você for fazendo compras mensais, o outro tipo de ativo, o outro tipo de investimento vai ter um peso cada vez menor. Então, essa seria uma estratégia se você gostaria de testar os dois mundos. Aqui no Renda Gringa a gente te explica como isso funciona, tem vários vídeos aqui no canal falando de ETFs, falando de ações. Convido você a fazer um tour aqui, dar uma procurada nos assuntos que te interessam. Deixa sua pergunta aqui embaixo, vai ser um prazer te responder. Eu me chamo Michael Ravaneda, a gente se vê no próximo vídeo.